Meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Criador e Deus esteja em nossos corações. Amém. Temos aqui hoje, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, uma pergunta de nossa irmã Mônica. A irmã Mônica pergunta assim: a paz de Deus, irmão, você acredita no batismo do Espírito Santo? E ela diz que após algum tempo ela está em dúvida a respeito desse assunto. Primeiramente, eu tenho que dizer, cara irmã, que a princípio sim, eu acreditava, mas no ato de crer. Eu já falei a respeito disso, né? Crença não é baseado em fatos. Quando nós temos fatos para sustentar, então nós não cremos, nós sabemos. Então, ela pergunta se eu creio. Já criei. Uma vez que fui criado e doutrinado dentro dos átrios da congregação cristã no Brasil, lá nós somos ensinados a crer no Espírito Santo, principalmente nessa questão que a irmã pergunta, o batismo do Espírito Santo. Dentro da congregação cristã no Brasil, existia dois batismos. O primeiro que era o batismo da virtude. Nós falávamos assim, nós não, né? Os irmãos mais antigos. Eu, como criança, aprendi a falar também e depois continuei. Se dizia assim, recebeu a virtude, que era tipo assim, um dom de entrada, né? Era um preparatório, era a virtude. E essa virtude, ela se manifestava em choro. As pessoas choravam assim compulsivamente, mas sentia que era um choro de alegria. São manifestações naturais do ser humano, muito pouco estudadas, mas nesses ambientes religiosos nós estamos suscetíveis a muitos sentimentos, a emoções, né? Inclusive, a facilidade que nós podemos assim ser pegos por uma histeria coletiva, né? É muito grande. Mas então, acreditava-se, e acredito que ainda acreditam, que aquele choro compulsivo, assim, aquele choro de alegria era o dom da virtude. Após isso, quando a pessoa manifestava assim as suas emoções através de uma linguagem, uma linguagem que não se possa entender, né? Eu ia falar inexpressivo, né? Mas é uma linguagem que ninguém entende. Tem pessoas que dizem que falou num idioma de outra língua, mas sinceramente, meu irmão, minha irmã, isso aí fica mais no âmbito dos contos, né? Porque presencialmente, ao longo de tantos anos, eu nunca vi ninguém falar numa outra língua. Às vezes era parecido, mas ninguém entendia nada. Aí não servia de nada. Mas nós acreditamos. Nos foi ensinado a crer no batismo do Espírito Santo. E num determinado momento, você podia estar assim, em oração, né? E num momento religioso. E do nada, assim, você começava a manifestar em linguagem, falar a linguagem assim, de forma compulsiva. E isso era tido como o batismo do Espírito Santo. Isso trouxe muita polêmica, muita tristeza para muita gente. Isso eu digo por quê?
Porque alguns, eles eram mais assim suscetíveis, né, a esse tipo de manifestação. E outros não. Outros eram mais céticos. Tem um vídeo, meu irmão, minha irmã, no canal, que eu já nem sei mais aonde está no canal, que eu conto a minha experiência com o que eu acreditava ser o batismo do Espírito Santo. E num dia, assim, sem muito compromisso, aqui na minha casa, muitos anos atrás, eu e alguns irmãos meus que visitavam a minha casa, né, vindos de São Paulo, e já era tipo umas 3 horas, 4 da manhã, não, devia ser umas 3. E eu convidei meus irmãos, vamos orar, porque isso era costume na nossa casa, né? Vamos, o povo da CCB que ouvir esse vídeo vai lembrar disso. A gente falava assim, vamos buscar Deus na madrugada, né? Vamos fazer uma experiência, né? Vamos buscar Deus, quem sabe a gente encontra. Aí fomos orar, eu e mais 2 irmãos meus. Nós estávamos de shorts, estávamos à vontade, já era noite, a gente ia dormir, a gente estava aqui no Rio de Janeiro, calor, e nós estávamos vestidos de shorts, né? E camiseta, e fomos orar. E naquela oração, orando da forma como a gente aprendeu na congregação, não como Jesus ensina, como eu falei no vídeo anterior. Jesus ensina a gente ir para o nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. Mas a congregação cristã nos ensinou a esses movimentos de oração, juntar muita gente. Tá? Estávamos nós lá, os 3, orando, e do nada, eu comecei a falar em uma linguagem assim, e aquilo foi muito forte, foi uma experiência que eu vivi, foi uma experiência assim diferente, porque eu era cético nessa questão, eu não acreditava muito nisso não. Quando eu era criança acreditava, mas depois eu deixei de acreditar. Então, na infância, eu posso dizer que eu cria. Depois eu parei de crer. Mas nesse dia em específico, eu vivi esse momento, eu vivi essa emoção. Mas, depois, meu irmão, minha irmã, eu fiquei pensando no que me serviu isso, para que me serviu. E eu via que quando eu falava desse assunto, pessoas que não tinham vivido essa experiência, eles se sentiam assim, menos afortunados, se sentiam constrangidos, se sentiam incomodados. Eu acredito que eles pensavam, por que ele recebeu e eu não recebo? Por que ele é melhor do que eu? Né? Por que Deus está fazendo, então, essa acepção de pessoas, né? Escolhendo um para batizar, outro não? Eu notava isso nas pessoas. E aquilo começou a me incomodar. Passou aquele... Porque existe assim uma fase assim de até um orgulho. Você se sentia assim contente, feliz. Puxa, eu fui contemplado. Mas a coisa é meio por aí. Parece que você ganhou um sorteio, né? Mas isso é um pensamento herdado da doutrinação da congregação. Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo passou. Eu fui pesquisar, fui buscar a respeito. Descobri que a ciência está estudando esse fenômeno. Por que um fenômeno? Fenômeno são coisas que realmente você está presenciando, você está vendo. Você não tem como viver aquilo, mas você está observando as pessoas vivendo aquilo. E para quem está vivendo, é realmente uma realidade. Mas até aí, o esquizofrênico também, ele vê coisas e para ele é uma realidade, né, meus irmãos? Mas vamos lá. Atualmente, minha irmã,
Eu vou ser sincero, eu não creio no batismo do Espírito Santo. Isso é uma doutrina da congregação cristã no Brasil e de outras igrejas. As igrejas tidas como igrejas pentecostal. Por que pentecostal? Porque essa ideia foi criada, agora nós vamos falar baseado mais nos estudos, né? Buscando aí a coerência, né? Usando aquilo que Deus nos deu, nosso cérebro. O Antigo Testamento não falava nada de Espírito Santo, não falava nada de batismo do Espírito Santo, não tinha nada disso. O Antigo Testamento, que é a base, né? Teoricamente, a base da Escritura, ela não falava do Espírito Santo. Ela falava no Espírito, assim como algo assim que tem a ver com as nossas emoções, com o nosso jeito de ser, com a nossa, talvez assim, com o nosso caráter, um conjunto, né? Assim, tipo o que nós somos, aquilo que nós estamos sendo, né? Porque você, dependendo das suas escolhas, dependendo dos seus critérios, né, de caráter, você vai ser um tipo de pessoa, né? Mas a gente pode ler aqui, por exemplo, em Isaías. No Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ele está falando em Espírito, sobre o Espírito de Deus, mas aí ele fala: o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então ele estava falando que aquela pessoa que buscava, por escolha, né, o caminho do seu, eu digo assim, da sua religiosidade, né, buscava o caminho da religiosidade, o caminho assim da crença, o caminho assim de quem queria estar de acordo com os parâmetros que naquele tempo, né, as pessoas estabeleciam como sendo de Deus. Então ele dizia aqui, o profeta, que estaria sobre ele, né, o Espírito do Senhor. Por quê? Porque ele estava buscando aquele caminho, né? Estava buscando ser uma pessoa, vamos dizer assim, espiritual, no sentido de estar no espírito de religioso, no espírito de quem busca andar na religiosidade. Então ali ele estaria com os espíritos que são atribuídos a Deus. E aí ele fala: o Espírito do Senhor são o Espírito da sabedoria, do entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Então o profeta fala assim: aquele que busca, né, estar em Deus, ou seja, o religioso, aquele que buscava ali, né, cumprir os ensinamentos, ele estaria andando nesse espírito de coisa. Na verdade? Mas não é um espírito que vem de algum lugar, um espírito que toma a pessoa. O que toma a pessoa são as escolhas dela. Você vai fazendo as suas escolhas e aquele sentimento, né, todas as suas escolhas, ele gera um retorno. Tudo que você faz nesse mundo é assim, é ação-reação. Não é verdade? Então, tudo que você escolhe aqui fazer vai te enchendo, vai te retornando coisas e você vai vivendo naquele espírito de coisa. Era mais assim que o Antigo Testamento falava. Em Provérbios, por exemplo, fala assim: a soberba precede a ruína. Ele está falando aqui o espírito de soberba.
Não que soberba seja um espírito maligno, assim, no sentido de um demônio lá que vai tomar a pessoa. Vai vir assim e sem a pessoa querer, sem a pessoa buscar, esse espírito vai possuir ela. Isso é lenda, isso é mentira. Mas a pessoa que vai se deixando levar por essas questões egoístas, né? E aí ele se torna uma pessoa soberba, metida. Isso é um espírito, ele está naquele espírito de soberba. O que é o espírito? É aquela condição da pessoa, né? Eles chamam de espírito isso, aquela condição pelo qual aquela pessoa está agindo, aquele tipo de atitude que a pessoa está escolhendo ter, tá vivendo aquilo é um espírito, né? Eles chamam isso de espírito. Não precisa nem usar a palavra espírito. A pessoa está sendo soberba, né? E aqui fala em Provérbios também, e a altivez do espírito precede a queda. É tudo a mesma coisa. Altivez de espírito. Quem é que está sendo altivo aí, né? É a pessoa. Então ela está naquela soberba, naquela altivez. Então, o Antigo Testamento, ele trata de espírito assim, dessa forma. Não inventa nenhum espírito que vem de algum lugar para te tomar, não. Aí aqui fala em Isaías, né? Isaías 4, versículo 4, fala assim: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Ou seja, quando as pessoas estão andando na justiça, elas estão no espírito da justiça. Por quê? A justiça é uma qualidade, a justiça é um modo de conduta. A justiça, ela tem poder, mas ela não tem vida própria, né? É uma escolha do ser humano. E quando o ser humano escolhe andar na justiça, aí ele está no espírito da justiça. Nós podemos dizer assim, que o espírito é a força vital do homem. Eu creio que nós poderíamos simplificar. O espírito, no Antigo Testamento, ele trata o espírito assim, como a força vital do homem. Quando o homem escolhe os bons caminhos, geralmente a religiosidade, naquela época, era seguir as leis, né? As regras. E as regras eram feitas para organizar a sociedade, para trazer justiça entre as pessoas. Mesmo que uma minoria deturpava as leis e as regras e as interpretavam de maneira tendenciosa e maligna, maléfica, né? Para o mal. Mas quando era tratado de maneira honesta, com boa intenção, todas as regras eram para o bem. Então quem andava segundo as regras da religião naquela época, estava andando no espírito da justiça. A religião naquela época era diferente de hoje. Hoje a religião é mais uma captação de recurso e um aprisionamento de mentes. Não faz ninguém ficar melhor. Faz todo mundo ser artista. Faz todo mundo fingir que é uma boa pessoa, né? Isso é a religião caótica, esdrúxula dos tempos atuais. Nós temos aqui, em Ezequiel, por exemplo, ele disse assim: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aí, em Ezequiel, está falando, acho que do Vale dos Ossos Secos, né? Meu irmão, minha irmã, só está corroborando esse pensamento. Que o Espírito, ele fala, vem o Espírito dos quatro ventos, né? Para que entre nos ossos e dê a eles
vida. Então é isso, meu irmão, minha irmã. O Antigo Testamento fala do Espírito como a nossa vida, a essência da nossa vida, o que nos faz estar vivo. Então, não difere, não tem, assim, no Antigo Testamento, não tem nada errado. Nós somos vida, nós temos o espírito da vida. Quando vem a morte e nos tira esse espírito de vida, aí cessa o espírito de vida. Mas enquanto nós temos esse espírito, nós podemos usar esse poder, essa energia vital, para o bem e para o mal. Quando nós usamos para o bem, nós vamos estar no espírito da justiça, no espírito do conhecimento, do entendimento, no espírito da sabedoria. Não é assim? Meus irmãos, em Jó fala assim, Job 32, 8. Fala assim, na verdade há um espírito no homem. É uma coisa linda, né? Há um espírito no homem. E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Há um espírito em nós. É a vida. É o bem mais precioso que nós recebemos, meu irmão, minha irmã. O espírito da vida está em nós. Esse espírito vem do Criador. E quando nós escolhemos fazer as coisas conforme o Criador determinou, sem fugir daquilo que o Criador determinou. O Criador determinou que o homem seja um homem, a mulher seja mulher, que a criança seja criança, que o animal seja animal, que a laranja seja laranja, que a soja seja soja, o milho seja milho, e não seja transgênico. Nada transgênico foi determinado pelo Criador. Então, quando nós estamos andando segundo a determinação do Criador, aí sim, nós estamos com o Espírito de Deus em nós. Saiu daí, meu irmão, minha irmã, nós já estamos desvirtuando a coisa. Agora, e essa questão do Espírito Santo? Isso foi uma invenção de Paulo. Paulo e os amigos dele, novamente, o perseguidor da igreja, o anticristo, aquele que criou praticamente o Novo Testamento. Escreveu um monte de cartas que pegou todo mundo, botou na igreja. Então o que ele fez? Meus irmãos, minhas irmãs, os apóstolos foram escolhidos por Jesus. Todos eles estavam ali, junto de Jesus. Você crê nisso? E eles estavam recebendo tudo ali de Jesus, diretamente. Estavam vivendo com Jesus, dia após dia. Então eles foram escolhidos verdadeiramente por Jesus. Aí o perseguidor da igreja, Paulo, preste bem atenção. O perseguidor da igreja, o Saulo, né? Ele diz que ele que inventou esse negócio. Não existe no Antigo Testamento. Nos Evangelhos não existe. Mas Paulo, ele criou isso. E o amigo dele que escreveu Atos dos Apóstolos, ele botou os apóstolos como homens bobos. Homens que não sabiam nem onde estavam, o que fazer. Olha só, hein? Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eram bobos. Enquanto não veio para eles o Espírito Santo, aí eles não tinham poder na fala, não sabiam o que estavam fazendo. Mas Paulo foi o primeiro a receber o Espírito Santo. Isso é coisa para criança, né? A criança crê. Alguém fala para você, olha, esse livro aqui é incontestável. Esse livro é incontestável, se você for procurar lá, vai ver o que as filhas de Ló fizeram. Vai lá ver.
Vai ver o que Davi fez. As pessoas têm que ter mais seriedade assim com as coisas e parar de crer naquilo que venderam para elas como se fosse uma criancinha. Então Paulo e os amigos deles criaram Atos dos Apóstolos, inventaram o batismo do Espírito Santo e inventaram uma festa de Pentecostes. Aí os apóstolos de Jesus, quando estavam com Jesus, eram uns boçal, uns bobão. Não sabiam falar, não sabiam pregar, não sabiam nada. Mas, quando eles foram lá para Pentecostes, alguém falou assim: vai para lá que vocês não sabem nada, não falam nada, vocês são tudo burro. Aí o Espírito Santo vai fazer vocês. Aí o Espírito Santo fez eles ficar bom e fez Paulo também ficar bom. Aí o Espírito Santo escolheu Paulo como novo apóstolo, né? Tudo criação de paz. E as igrejas pentecostal que levam essa criação de Pentecostes ali, a regra, ao fio da letra, né? Dizem que existe esse batismo. Mas, meu irmão, minha irmã, o homem é cínico. O homem é um hipócrita. Por quê? Eles creem no batismo do Espírito Santo. Mas lá em Pentecoste, diz que quando o batismo do Espírito Santo batizou Pedro, isso é uma mentira, mas diz lá que quando o Espírito Santo batizou Pedro, ele falou, numa fala dele, mais de 5 pessoas se converteram. Aí eu pergunto para o meu irmão, minha irmã, esse Espírito Santo está ficando fraco ao longo dos anos? Ele é que nem ferro, que nem metal que corrói? É como uma pilha assim, vai perdendo assim o seu poder? Porque aí ele começou a batizar com o Espírito Santo todos os membros da congregação, e esses membros da congregação prega e não converte nem 10 pessoas. Vai ver num batismo. O batismo lá, o ancião vai lá no púlpito, se descabela, grita, esbafora, ameaça, principalmente isso, ameaça. Fala, olha, tem história até da menina que não batizou no dia, aí ela foi andar, a cobra picou, ela morreu. Aí conta até essas historinhas assim para ameaçar as pessoas. Olha, Jesus está próximo, tudo ameaça. Mas não tem aquele discurso tipo Pedro, que assim, já pensou, meu irmão, minha irmã, se isso fosse verdade? Cada um que fosse batizado pelo Espírito Santo, no mundo não ia ter mais ninguém que não fosse convertido. Porque se cada pessoa que pregasse, 5.000 pessoas iam se converter. Essas 5.000 receberiam o batismo do Espírito Santo e cada uma que pregasse, nós iríamos estar vivendo no céu. Todo mundo batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, é tudo uma questão de deixar de ser criança, de usar a sabedoria que Deus nos deu e pensar, eles estão mentindo. Eles falavam que cria, mas cadê? Não existe isso, é tudo mentira. E eu digo com todas as letras, meus irmãos e minhas irmãs, o que chamam de batismo do Espírito Santo na congregação é só uma emoção, é uma emoção, é uma manifestação da nossa carne por estar ali num transe quase hipnótico, ou se posso até dizer que é num transe hipnótico. Assim, é fruto da nossa crença, da nossa religiosidade. Então você está tão ali, tão aprofundado naquela tua viagem, né, religiosa, que você vai, e isso é verdadeiro, porque eu passei por isso. Você vai sentir coisas e de repente você vai perder. O estado emocional, ele chega a um nível que você realmente manifesta assim, mas as suas palavras é tão rápido que você não consegue falar uma palavra que realmente tenha sentido. E por consequência, se as tuas palavras não têm sentido, também não tem serventia nenhuma.
Então, meu irmão, minha irmã, principalmente a irmã Mônica, eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu não creio no batismo do Espírito Santo. Isso foi uma invenção. O Atos dos Apóstolos foi escrito pelos amigos de Paulo. Para a irmã ter uma ideia, em Atos dos Apóstolos menciona 60 vezes o Espírito Santo. Porque foi ali para poder dar embasamento para ele como apóstolo, né? E como o escolhido de Jesus, para ele poder pegar todo mundo e aprisionar dentro das igrejas. E todas as igrejas estão fazendo isso, aprisionando as pessoas, tirando delas o direito de estar conforme a vontade de Deus, do Criador, fazendo tudo o que Deus determinou para cada um de nós. As igrejas, meus irmãos, minhas irmãs, elas têm o poder de fazer o bem, mas não estão escolhendo. Então eu posso dizer com todas as letras, baseado na forma de como fala o Antigo Testamento, as igrejas não estão no Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está na igreja, mas está em todo aquele que decidir andar segundo a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Criador e Deus. Amém.